Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Dando prosseguimento nos nossos estudos de JavaScript orientado a objetos, agora nós vamos fazer alguns pequenos ajustes no nosso trabalho. Lá no nosso editor de códigos, dentro do nosso arquivo principal de códigos JavaScript, nós temos aqui a definição da nossa classe pessoa. E abaixo dessa definição da classe pessoa, nós temos aqui vários códigos de criação de instâncias da classe, comandos de console.log para a gente poder ter retornos, resultados escritos em determinada parte da tela do navegador. E isso aqui geralmente não é correto. O correto é que a gente tenha uma separação desses conteúdos. O ideal é que a gente tenha uma pasta específica dentro do nosso projeto, onde a gente armazene as nossas classes, que fazem parte do nosso modelo, da nossa regra de negócios. Para isso, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar o conteúdo que é correspondente à classe pessoa, no meu código aqui está da linha 8, eu vou selecionar tudo que faz parte da classe pessoa, no caso aqui vai até a linha 101, por exemplo. Vou fazer o Ctrl X para recortar, vou criar dentro da minha pasta JS um novo arquivo, chamado pessoa.js. Vou colar todo o conteúdo, deixar uma linha branca de espaço, vou voltar essa posição aqui para cima. Essa utilização da chave na mesma linha de abertura da classe é muito comum por quem trabalha a programação utilizando o JavaScript. Já quem programa lá em PHP geralmente trabalha aqui, tá? Então isso aqui são alguns vícios que eu tenho também de outras linguagens, e aí eu tenho que tomar um certo cuidado. Então nós temos um arquivo agora chamado pessoa.js, que começa com a letra P, que é o mesmo nome da classe, ou seja, o nome do arquivo tem que ser igual ao nome da classe. Dentro desse arquivo vai ficar somente a classe, tudo bem? Vou salvar aqui no Ctrl S. Daí, desta forma, quando a gente for pedir novas instâncias do objeto do tipo pessoa, pode ser que alguma coisa não esteja mais funcionando. Então vamos lá para o nosso navegador, vou atualizar a página, já está aparecendo ali o erro, né? Está lhe dando um erro de referência, né, que pessoa não está definida, ou seja, ele não consegue encontrar pessoa dentro do nosso arquivo main.js. Então, como é que a gente faz para poder dizer que a gente precisa usar o arquivo pessoa? Para isso, a gente vai trabalhar com os imports e exports, que são recursos que a gente tem aí no JavaScript nas versões mais modernas aí do ES6 de 2015 para frente. Então eu vou dizer que eu preciso fazer um import de uma classe chamada pessoa. E essa minha classe pessoa, ela está onde? Ela é uma classe de onde? Ela é uma classe que está no seguinte endereço. Posso colocar entre aspas duplas ou entre aspas simples. Eu vou dizer que na raiz do local que eu estou existe um arquivo chamado pessoa.js. Esse arquivo é o que contém as informações a respeito da classe pessoa. E se eu tivesse outras classes, bastaria eu fazer uma cópia dessa linha e colocar aqui o nome da classe, o nome do arquivo, .js, que ele iria funcionar, beleza. Porém, só isso aqui não é suficiente. Fiz, salvei, vou lá, vou atualizar, e ele dá um outro erro. Ele diz que tem um erro de sintaxe, que ele não pode usar o import, ou seja, o statement, que é o estado de import, fora de um módulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse nosso arquivo principal do JavaScript, que é o main.js, poderia ser o index.js, ele tem que ser um módulo para que ele possa funcionar esse recurso de import e export. Antes da gente transformar esse nosso arquivo main, indicar que esse arquivo é um módulo dentro do JavaScript aqui do nosso projeto, faltou um pequeno detalhe aqui na nossa classe pessoa. Para que essa classe pessoa seja visível externamente, ou seja, para que ela possa ser importada, eu preciso vir aqui antes da palavra reservada class e colocar aqui export. Então você coloca a palavra reservada export antes da palavra reservada class. Com isso aqui, você vai permitir que essa classe seja importada por outros arquivos, ou seja, você vai exportar daqui e aqui você vai poder importar. Então, na classe, use export,
No local que você vai usar ela, use o import, tudo bem? Até aqui eu fiz, os códigos vão continuar exibindo os mesmos erros por enquanto, então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso criar na minha estrutura do meu projeto um arquivo package.json. Para fazer isso eu vou fazer Ctrl J para abrir o meu terminal de comandos, tá? Eu já abri ele aqui, deixei ele maior, deixa eu só fazer um cd, cls, deixar aqui na raiz do projeto. Eu estou na raiz da minha pasta, que é do meu projeto principal. Eu poderia fazê-lo dentro da pasta do arquivo JS, tá? Mas eu vou fazer aqui na raiz para mostrar para vocês alguns pequenos detalhes. Eu vou digitar o seguinte comando, npm init. Esse comando npm init vai permitir eu criar um arquivo package.json para que eu possa indicar que o nosso arquivo main.js vai funcionar como um módulo. Então aqui aparece uma mensagem e tudo mais. A primeira coisa que ele me pede é o nome do pacote. O nosso programa é uma calculadora de IMC, então vou colocar tudo em letras minúsculas, calculadora-IMC. Não coloco letras maiúsculas aqui, nem espaços. A versão, eu dei Enter, tá? A versão, eu vou deixar a versão 1.0. Vou teclar Enter. A descrição aqui eu posso digitar um texto. Calculadora de IMC. Vou teclar Enter. O ponto de entrada do meu programa, ou seja, qual é o arquivo principal do meu programa? É um arquivo index.js ou é um arquivo main.js? Eu vou colocar aqui main.js, vou teclar Enter. Eu vou ter um comando de teste? Não. Teclar Enter. Eu vou utilizar um repositório Git? Eu não estou trabalhando com repositório Git, então vou teclar Enter. Palavras-chave do nosso projeto, aqui no caso do nosso módulo. Por enquanto eu não vou colocar, depois a gente pode definir. O autor do projeto, eu vou colocar aqui o meu nome. Edson Maia, você no caso pode colocar o seu nome. Teclei Enter. O tipo de licença desse nosso projeto, desse nosso módulo. Eu vou deixar a licença padrão, tá? Essa ISC é uma licença open source. E ele vai criar esse arquivo, package.json, dentro da raiz do nosso projeto, com name, version, description, dizendo que o nosso arquivo principal é o main.js. Colocou aqui um script para teste, autoria, licença, tudo mais. É isso mesmo? Se você teclar Enter, ele vai confirmar, né, a criação do arquivo. Teclei Enter, observem que aqui ao lado eu criei um arquivo package.json. O terminal não precisa mais ficar aberto, você pode fechá-lo aqui, digitar Exit ou fechar sem problema. Vou só fazer aqui um Ctrl S para confirmar o salvamento. O que a gente precisa fazer é indicar agora, né, que esse nosso arquivo main, ele é um módulo. Tá? Mas vamos fazer aqui algumas pequenas observações. A primeira observação é a seguinte: o arquivo meu package.json ele está na raiz do projeto e o arquivo main está dentro de JS. Então aqui eu tenho que dizer que a partir da raiz do meu projeto eu tenho uma pasta JS e dentro dela eu tenho um arquivo main. Então essa aqui foi a primeira modificação que eu fiz. Tudo bem? Se o package.json estivesse dentro da pasta JS, eu não precisaria acrescentar essa parte do código aqui não. Tá? Outra coisa que eu preciso fazer é, após a entrada de autoria e licença, eu vou acrescentar uma vírgula e vou informar que esse nosso trabalho aqui é um pacote que é do tipo module, ou módulo, module, ou model. A pronúncia em inglês é bem complicada. É um módulo, basicamente, é escrito module, tá? Então a gente está indicando que o nosso projeto basicamente é um pacote do tipo módulo. Tá, fiz isso, beleza, salvei. Então nós temos o arquivo main sem a classe pessoa, mas com import de pessoa que vem do arquivo pessoa.js. Temos o arquivo pessoa.js com export, até aqui tudo beleza. Criamos o arquivo package.json utilizando o comando npm espaço init. Ah, eu não quero usar o comando npm espaço init. Posso criar um arquivo package.json e digitar isso daqui manualmente ou copiar e colar? Pode, também vai funcionar sem problema, tá? Vou só fechar esse arquivo aqui, que ele não precisa ficar aberto. Não há necessidade dele ficar aberto. Vou voltar para o meu navegador, vou atualizar e ele diz ainda não foi possível usar o estado de import fora de um módulo. Mas já está um módulo, já é um módulo. Ele diz que o erro é na primeira linha lá do meu arquivo main.js. O que eu tenho que fazer? Aqui eu vou fazer um pequeno ajuste. Dentro do meu arquivo index, eu venho aqui e agora eu preciso indicar aqui dentro da minha tag script que o type
desse meu script faz correspondência a um módulo. Ou seja, o nosso script é um tipo módulo. E o caminho dele é js/main.js. Salvei no Ctrl S, vou atualizar aqui, observem que agora já apareceu e voltou a funcionar tudo. Agora, se a gente precisar criar novas classes, você cria novas classes dentro do JS. Lembrando que as classes sempre tem que ter o nome do arquivo igual, começando com letra maiúscula. E quando você for utilizá-las dentro do seu programa, você vai fazer aqui o import. E lembrando, para que as suas classes possam ser importadas, elas precisam ter o export na frente do nome class, que é a palavra reservada que permite a gente fazer esse processo. Então, até aqui, tudo beleza, tudo certo, tudo legal. Em algumas documentações, vocês vão ver que ao invés de utilizar essa designação, as pessoas colocam aqui um arquivo mjs e o arquivo main passa a ser a main.js. Aí você tem que renomear, tá? Só que você não precisa mais fazer isso aqui não, tá? Se vocês quiserem fazer, vou deixar o link aí na descrição para vocês observarem e vocês podem testar esse tipo de abordagem. Mas essa abordagem que eu fiz aqui está funcionando muito bem, tranquilo, perfeito, para os propósitos do que a gente está fazendo aqui para poder fazer os estudos sobre o JavaScript orientado a objetos, não adentrando muito em códigos e comandos mais complexos. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!